Boa noite! Quintou? Qualitate na área? Vamos falar sobre... Bem-vindo! Vamos falar sobre validação? Mais um pouco, né? Que a gente já tá falando o mês de julho todo sobre validação de métodos. E a galera vem chegando. Seja muito bem-vinda! Bem-vindo, Caio, Célia. Vamos esquentando os motores. Seguinte. Então, o nosso assunto de continuidade dentro de validação de métodos. Hoje, a nossa abordagem é parte experimental e tratamento de dados. Então, nós já falamos... Ai, adorei que você conseguiu! Nós já falamos lá na primeira live, quando a gente começou a falar sobre validação, a gente fez uma introdução desmistificando, né, toda a diferença que a gente tem entre validar um método, verificar um método, né? As nuances de cada um, o que significa, contextualizei aí para vocês essas questões. Depois, a gente entrou no assunto de parâmetros de validação. Claro que a gente fez uma pincelada aí na semana passada para falar um pouquinho sobre como a gente escolhe esses parâmetros de validação. E eu uso muito um termo, a galera que já conhece, né? Que é o racional analítico. Então, a gente precisa conseguir aplicar, ter um racional analítico para conduzir todo um processo. Seja de validação, seja de incerteza, seja uma auditoria, né? Então, olá, bem-vindo! Então, a gente precisa ter esse racional. Racional analítico é a gente organizar, né? O passo a passo da onde a gente tá, para onde a gente vai, dentro desses assuntos de qualidade analítica no laboratório. Então, eu trouxe para vocês na semana passada que a gente precisa ser curioso para fazer validação, senão ele vira um processo robótico, um processo maçante, né, que a gente não gosta de fazer. Então, a gente sendo curioso, a gente vai observando os dados e construindo uma interpretação e entendendo como o método funciona, para aí a gente dar uma validade para ele. Que responsabilidade, né? A gente dar uma validade para uma metodologia que vai ser utilizada na rotina e que vai gerar novos resultados, né? De amostras desconhecidas que vão gerar tomadas de decisão. Então, nossa responsabilidade no laboratório é muito grande. E a gente sendo curioso, sejam bem-vindas. A gente sendo curioso é quando eu coloquei para vocês que a gente aplica na qualidade, a gente tem os termos, né, das ferramentas de qualidade. Então, aplicar a técnica dos 5 porquês. Então, por que eu tô fazendo isso? Tô fazendo por causa disso, daquilo. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E aí a gente vai montando o quebra-cabeça e as coisas vão fazendo sentido pra gente, né? E o outro que é ter esta clareza, né? Muitas vezes a gente tá ali na rotina fazendo os experimentos da validação e eu não entendo muito bem o que eu tô fazendo, né? Então, é muito importante a gente se organizar para ir para a parte experimental. Eu até brinco nas formas de caixinha, porque cada parâmetro tem um objetivo relacionado. É algo que a gente quer fazer a interpretação ali e vai nos dar algumas respostas para a gente montar o quebra-cabeça ali do método e poder confiar nele dali para frente. Então, dentro de um processo de validação, a gente começa, né, recapitulando, sendo curioso e buscando a clareza de cada um dos parâmetros, de cada um dos assuntos que envolve esse tema tão amplo, né, de validação de métodos, tá? E aí eu trouxe para vocês que a gente valida algo que já está pronto. Então, já tem um método desenvolvido, já tem um método
adaptado, mas eu já tenho um método preferencialmente documentado, porque ali vai estar o passo a passo de execução. Porque para a gente ir para a parte experimental, num processo de validação, e eu já vi isso várias vezes, num processo de validação, muitas vezes a pessoa que está conduzindo a validação começa a querer testar coisas no método. E não é para isso que serve a validação. A validação, eu não vou ficar testando coisas e condições operacionais do método. Eu vou reproduzir o método para garantir a performance dele em cada um dos parâmetros que a gente selecionou que são aplicáveis. Porque cada um dos parâmetros nos dá respostas relacionadas a essa performance. Então, eu não posso misturar as coisas, né? O que significa isso, Tati? Imagina que você tem um método cromatográfico e ele já tem lá as condições operacionais do método. Taxa a rampa de aquecimento, o volume de injeção, as condições do detector, né? Se é um feed, a condição de temperatura, a condição dos gases, enfim, eu já tenho definido. Esse é o central, lembra do nosso workflow analítico? Então, ali no equipamento já está definido. Essas condições eu não altero dentro de um processo de validação, ressalvas para a parte de robustez, que depois a gente fala sobre isso, tá? Mas no geral da validação, eu não altero as condições operacionais do equipamento para a metodologia que eu estou validando. Na parte de preparação de amostra, o nosso work, eu já tenho definido como que aquela amostra vai ser preparada. Qual é o volume que eu pego da amostra, ou qual é a massinha que eu pego da amostra, quanto que eu coloco de solvente, enfim, aí depende, né? Aqui nós estamos falando de forma geral e cada método tem a sua particularidade, né? E no final, como que eu interpreto? Então, eu já tenho uma curva de calibração pré-definida, de range, né? De mínimo e máximo, os pontos de curva, por exemplo. Eu já tenho ali uma previsão de limite de quantificação. Então, eu já tenho um método definido e preferencialmente documentado para a gente não correr o risco de alterar essas condições do método no momento da validação, né? Por quê? Lembra que o racional analítico da validação, a gente já tem esse método, a gente estrutura o que a gente chama de protocolo de validação. É nesse protocolo, que a gente falou na semana passada, que eu vou definir uma sugestão. Ó, fica aí uma sugestão para protocolo. Sempre reforça a definição do parâmetro de validação, para você sempre lembrar. Então, olha, essa é a linearidade. O que é a linearidade? É a definição dela, de forma clara, de forma objetiva, tá? Precisão na condição de repetibilidade. O que é? Então, coloca a definição ali. Depois da definição, você vai colocar o como. Como você vai fazer na parte experimental, que é o nosso assunto de hoje, né? Como que você vai conduzir a parte experimental de avaliação de uma repetibilidade. E nesta parte é onde a gente vai descrever a receita para o analista principal que vai lá para a bancada conduzir o processo de validação, né? Porque lembra que validação tem parte experimental. Então, nós vamos para a bancada para reproduzir o método sob as condições do nosso parâmetro de validação, tá? Que todo parâmetro tem um objetivo. Por exemplo, repetibilidade, a gente, que ela é, né? O que é repetibilidade? É uma condição de avaliação de precisão, no qual eu repito a análise de uma mesma amostra, não alterando, tá? Mantendo o mesmo analista, o mesmo equipamento e o mesmo local, o mesmo laboratório, né?
numa ordem de repetição mais próximo possível, claro que respeitando as condições aí do seu método, tá? Para que a gente faz isso? Qual é o objetivo de fazer essa avaliação desse parâmetro? A gente avaliar a capacidade do método repetir. Ó, o próprio nome diz, né? Repetir aquele resultado. Eu quero entender qual é a variação que existe no meu método em analisar a mesma amostra várias vezes, tá? Então, eu tendo consciência de que repetibilidade é isso, né? E ele tem esse objetivo linkado, fica mais fácil eu pensar em como eu vou fazer isso na bancada. E aí, o como, lembra que eu comentei com vocês? Eu vou dar um exemplo aqui, mas não existe um protocolo universal para qualquer tipo de métodos, tá? Por quê? Porque depende o segmento que eu tô inserida, depende a quem vai ser reportado o resultado, né? Depende se existe um protocolo oficial, um documento oficial que traz o como você deve fazer. Lembra que eu falei que a gente tem, por exemplo, o DOC, CGEC 008, que é um orientativo geral para a validação de ensaios químicos, né? Em contrapartida, isso vale para qualquer segmento, tá? No entanto, para alguns segmentos, algumas áreas, a gente tem protocolos já definidos, né? Até com critério de aceitação. Então, eu sempre preciso, na hora de construir o protocolo de validação, entender em qual universo eu tô, né? Porque até um que a gente fez, e um pessoal me relembrou essa semana, a gente fez uma validação, por exemplo, de dioxinas e furanos que tem um protocolo específico, principalmente se o seu resultado, o seu laudo de análise vai para processos de exportação, né? Então, existe protocolos já definidos, até com critério de aceitação para esse tipo de metodologia. Então, a primeira coisa, quando você for construir o protocolo de validação do seu método, faça essa busca de referências que são aplicáveis a ele, para você não cometer nenhum erro, né, no começo ali do processo, que é a definição de como que você vai conduzir, tá? E aí, o que acontece? Neste protocolo, oh, bem-vinda! Ah, você sabe do que eu estou falando de dioxinas e furanos, hein? Então, o que acontece? Quando a gente está estruturando ali o protocolo de validação, nós vamos, uma sugestão, coloque ali a definição do parâmetro, tá? E depois já entra na parte do como. Como que você vai executar a parte experimental deste parâmetro. E este como tá linkado exatamente à receita de execução, gente. Falando, né, de forma simples, é a receita de execução. Qual a amostra que eu vou pegar? E essa amostra, eu vou preparar ela quantas vezes? E aí até deixei um spoiler de manhã, que eu lembrei muito disso, que é esse número de repetições, o número mágico, né, de repetições. Da onde vem que a gente precisa fazer 6, 7, 3, 10, 30, né? Gente, é o mesmo racional da escolha do parâmetro, vai ser relacionado à escolha do número de repetições. E aí é o seguinte, lembra? E aí vamos supor que não existe nenhum guia. E eu acho até engraçado que algumas vezes acontece assim, ó. Se tem o guia que traz o como deve ser feito, critério de aceitação, a gente reclama porque o protocolo é muito extenso, porque o protocolo é muito isso, tem que fazer muito teste, e o critério de aceitação é muito rigoroso, beleza. Se não tem um protocolo, aí parece prova sem consulta,
né? Porque aí você vai ter que criar, você vai ter que lembrar de uma referência X, linkar esse com aquele outro e com a característica do seu método, né? Então, é prova com consulta e prova sem consulta. Quando a prova é com consulta, dá mais trabalho, parece que as questões são mais difíceis, né? Porém, quando a prova é sem consulta, vai exigir um pouco mais da gente, né? De montar essas informações e justificar os porquês daquelas escolhas do seu próprio protocolo, né? Porque não vai dar ali para colocar uma referência na íntegra, né? A gente precisa traduzir ele. Então, só cuidado, tudo tem um lado bom e ruim, reforçando aqui a teoria do Fábio, né? De compromisso e benefício. Então, olha, tem o benefício de ter um protocolo para seguir, né? Um protocolo oficial, mas ele é trabalhoso que só, né? Não tenho, vou ter que criar o nosso e justificar os porquês, né? Então, não tem outra opção. É ou com consulta ou sem consulta. E aí, o que acontece? Como que a gente escolhe esses números de repetições, tá? Esse número de repetições, ele tá muito relacionado com a forma que você vai tratar os dados, né? Por isso que eu linkei as duas informações, tá? A partir do momento que a gente executa uma parte experimental, a gente vai ter um conjunto de dados para ser tratado. E a tratativa desses dados, eu já preciso ter esse como eu vou tratar os dados lá no nosso protocolo, até para eu fazer o link, né, das duas informações. E por que uma coisa tem a ver com a outra? Porque se eu tenho um número de repetições muito baixo, fica muito difícil eu ter uma representatividade estatística, dependendo o tipo de tratamento que eu vou dar para aquele conjunto, tá? É daí que vem o racional, beleza? E aí, a gente tem algumas fontes, como essa do orientativo, da SEGECR, né, do Inmetro, que ele traz pra gente um maior que, né? Então, ele te dá uma referência para essa escolha. Mas, basicamente, eu vou resumir aqui a regrinha dos números mágicos. Oiê! Basicamente, eu vou resumir a regrinha aqui dos números mágicos dentro da validação, tá? O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que validação tem custo? Validação é praticamente custo, né? Se a gente botar na ponta do lápis. Então, eu preciso entender qual é o número que atende tanto a parte estatística quanto a parte de investimento naquele processo, né? Algo que seja viável à execução. Porque qual é o melhor dos mundos? Fazer um número absurdo, 30, 50, 100 repetições para ser o mais representativo, todos os tipos de amostra que a gente tiver no laboratório, algo totalmente hipotético e inviável, né? Então, aí a gente precisa vir baixando aqui as expectativas e cercando como que eu vou ser representativo, tá? E aí, o que acontece? Basicamente, quando a gente tem uma avaliação de linearidade, um mínimo que a gente faz é uma triplicata de curva. Por quê? Porque triplicata é o número mínimo que eu consigo ter para fazer a avaliação ali da nova aplicada para linearidade, né? Que é a nova é a análise de variância, tá? E aí, na hora que a gente vai fazer, a gente olha a repetição entre o nível. Então, a gente vai ter ali dentro do nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, dentro de cada nível, eu vou ter um conjuntinho de 3 dados que representam essas 3 curvas. Então, eu tenho uma triplicata, tá? E eu vou avaliar o conjunto como um todo. Então, a análise de ANOVA avalia dentro do nível e entre os níveis. Por quê? Porque eu tenho uma correlação entre eles, tá? Então, na linearidade, o mínimo para a gente fazer os tratamentos estatísticos
que a linearidade, o parâmetro linearidade pede é uma triplicata. Vale para tudo e para todos? Não. Lembra? Esse é o mínimo. Existem protocolos, como o protocolo do Ministério da Agricultura, que já faz a interpretação do número de dados de forma diferente. E aí, dependendo da quantidade de níveis que eu tenho, eu vou precisar fazer mais replicatas de curva, para garantir um número de observações totais maior do que 30. Então, se a minha curva de calibração tem 5 níveis, eu vou ter que fazer 6 curvas de calibração para ter 30 dados, tá? Esse é um primeiro ponto. Fofíssima! Bem-vinda! E aí, então, esse é uma avaliação ali dentro da parte experimental. Então, se eu tô lá dentro do nosso protocolo, estruturando a nossa receita de execução da parte experimental, eu já relembrei ali o que é linearidade e como eu vou fazer a parte experimental de uma linearidade lá na bancada. Como que eu vou fazer? 3 curvas de calibração preparadas de forma independente, assim, assado, tá? Aí, a gente vem no quesito de como que eu vou tratar esses dados. Isso tudo lá no protocolo, desenhando a receita. Pensando no conjunto de dados que a gente vai obter. Então, se eu tô avaliando, por exemplo, a curva de calibração, eu vou ter os resultados da concentração, vou ter os resultados do sinal. E aí, eu já tenho que saber se eu tô usando uma calibração externa ou uma calibração interna, tá, meu povo? Lembra que isso já tá lá na metodologia e eu só tô reproduzindo aqui na validação, tá? Não altero isso. Beleza. Feito isso, eu vou colocar o como eu vou tratar esses dados. Sabendo que eu vou obter dados de concentração e dados de sinal de resposta do nosso equipamento principal, a gente vai colocar ali quais os testes estatísticos que a gente vai aplicar. Então, vamos aplicar uma ANOVA. Vamos. E aí, qual é a continha da ANOVA? Como que faz a continha da ANOVA? E aí, gente, seguinte, para essa etapa de tratamento de dados, é muito importante já ter definido junto com o protocolo qual é a ferramenta de cálculo que vai ser utilizada. Porque a gente pode trabalhar com diferentes ferramentas de cálculo para alcançar o mesmo objetivo, que é tratar os dados de uma forma que eu tenha um dado final para ser comparado com um critério de aceitação e eu fale, tá validado, não tá validado, tá aprovado, está reprovado, tá? Quais são essas ferramentas de cálculo? A nossa ferramenta universal é o Excel, né? Que mora no meu coração. É o Excel, que eu vou criar uma planilha de cálculo para receber esses dados, fazer o cálculo e estruturar um processo comparativo, tá? Essa ferramenta universal. Mas eu também tenho outras opções, né? Como, por exemplo, um software específico para validação. Um exemplo, Confilab. Estou puxando o saco? Estou. O Confilab, que é o do professor Igor, né, do Igor e do Vitor, eles criaram esta ferramenta, que é um software, né, específico para o processo de validação e também certeza e também carta de controle, né? No qual toda essa parte dos cálculos envolvidos já estão prontos. Então, a gente não precisa se preocupar se o cálculo está certo ou errado, porque o cálculo já está validado dentro do software, tá? Que esse é um ponto de atenção, né? No Excel, a gente constrói essa planilha de cálculo, colocando as fórmulas, colocando os testes estatísticos ali, sob a nossa responsabilidade, né? Claro que depois a gente valida essa ferramenta para ser utilizada. No Confilab, isso já foi feito por um profissional, né? Competente, que é o Igor,
e o Vitor. E aí a gente tem ali isso já pronto. Bem-vindo! Galera da validação tá em peso aqui, né? Ai, que orgulho! Então, a gente pode utilizar um software específico para isso. E existe também as possibilidades da gente trabalhar com softwares de estatística, que aí eles têm um recurso para N tratamentos de dados. Então, aqui o cuidado qual é? Ele já vem pré-pronto, claro que cada um tem a sua particularidade, né? Aqui a gente trabalha com um também, né? Que é o Action, para alguns tratamentos de estatísticos um pouquinho mais elaborados, que a gente pode ter ali um conjunto de dados e a gente selecionar qual é o tratamento estatístico adequado para aquele conjunto, de acordo com o que eu preciso avaliar, tá? E aí, na sequência, eu vou ter ali um dado para poder fazer a interpretação dele ao final, tá? Então, não esqueçam de, no protocolo de validação, já colocar qual é a ferramenta de cálculo que vai ser utilizada, tá? E de preferência, já deixa ela montadinha, tá bom? Já deixa ela pré-pronta, porque na hora que você vai lá para o tratamento estatístico de dados, ou na hora que você vai lá para a parte experimental, lá na bancada, você vai começar a obter dados e dados e dados, que são o que a gente chama de dados brutos da validação, e esses dados já podem ser inseridos na ferramenta para você já avaliar. Porque o que acontece? Conforme a gente vai obtendo os dados brutos, a gente, com o tempo, né? Aqui eu já faço validação há mais de 12 anos. Mas com o tempo, você vai ganhando um feeling da validação, que é bater o olho naquele conjunto de dados e falar, ó, isso aqui tem coerência, isso aqui tende a dar certo, isso aqui tá no caminho, ó, isso aqui deu problema. Deixa eu dar uma olhadinha na alma do resultado para ver se a gente precisa repetir esta parte, né? E aí, só que tem coisas que são muito minuciosas. E aí a gente vai conseguir ver só na nossa planilhinha de cálculo, né? Bem-vindos! Então, só tomar esse cuidado, porque se ela já tá pronta, já fica um plug and play mais rápido para umas tomadas de decisão, tá? Outra coisa importante é ter a organização da parte experimental relacionado a dias. Por quê? Porque tem protocolos que estipulam o dia 1, o dia 2, o dia 3 da validação, mas sempre lembra, validação tem que ter dia para começar e tem que ter dia para acabar. Senão, a gente fica, inventando e quer testar isso. Eu escuto muito isso em validação. Mas vamos testar isso? Tá no protocolo? Tá no protocolo? Porque lembra que você tá cumprindo um protocolo já bem feito lá no começo, né? Boa noite! Então, já deixa essa parte organizadinha dos dias. E o que impacta nos dias? Não somente a sua referência para a criação do protocolo, mas também a característica do seu método. Tem método que a gente valida muito rápido. Por quê? Porque o tempo da análise também é rápido. Agora, tem métodos que a gente demora uma semana para só executar a parte experimental, né? Demora uns 10 dias. Por quê? Porque a corrida é muito longa, porque o número de repetições que a gente precisa fazer é muito grande, né? Então, o cuidado que tem que ter para avaliar essa programação da validação está relacionado ao protocolo do seu guia, tá? Juntamente à característica de execução do seu ensaio. Quanto tempo demora uma análise de uma amostra? Porque aí você tem que fazer 6, né? E lembra que é do início ao fim do nosso workflow analítico, tá? Para a gente poder fazer esse dimensionamento. Um dimensionamento de dias, de tempo de validação,
mas também ele nos ajuda aí muito na organização de disponibilidade dos insumos e reagentes e consumíveis em geral, tá? Para não ter aquelas surpresinhas desagradáveis de no meio da validação acabou isso. No meio da validação não tem mais aquilo. E aí não dá para completar um pacotinho de dados para ser tratado, tá? E aí, retomando, porque eu falo pouco, né, meu povo? Então, a gente tava falando aí do número de repetições. E eu dei o exemplo da linearidade. Para os demais parâmetros, qual é os outros números mágicos, né? A gente tem um número de observações entre 6 e 7, que é muito utilizado para os testes de precisão. Quando a gente fala de precisão, a gente está falando de proximidade entre os dados, né? Da mesma coisa. Gente, isso é fundamental. Se tá lá a mesma amostra, é a mesma amostra disponível ali no laboratório. Até para a galera de laboratório industrial, cuidado, né? Não, mas é a mesma amostra, nós vamos lá buscar mais uma. Foi lá coletar outra amostra. É a mesma mesmo? É a mesma mesmo? Ficou bom, né? Cuidado, porque nós estamos validando o método. Sempre volta pro eixo, hein? Nós estamos validando o método, nós não estamos validando a amostra. Lembra que a primeira coisa que a gente definiu lá no começo das lives é o objetivo da validação, porque validação é um termo muito usado para tudo. Eu posso ter o interesse de validar um equipamento, eu posso ter o interesse de dar validade para um processo de limpeza de linha produtiva e assim por diante. No nosso caso aqui, o nosso interesse, o nosso objetivo é validar uma metodologia, um método já definido, documentado, desenvolvido, otimizado, belezinha, tá? Então, não desfoca durante o processo. Volta para a parte de estou validando um método. O método tem condições já definidas. E são essas condições que eu vou submeter os testes, tá? Testes de validação, não testes de desenvolvimento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? E aí, a gente tem, por exemplo, na condição de precisão, a gente quer avaliar a proximidade dos dados. Então, eu travo a condição de amostra, que ela não vai ser uma variável para o meu processo de avaliação, tá? E aí, eu vou analisar essa amostra repetidas vezes. Essas repetidas vezes é o nosso número de observações. E é muito usual a gente falar entre 6 e 7. Tanto que se a gente pega o orientativo da CEGEC, né? Ele fala lá, maior do que 6 repetições. E aí, nesse sentido, da onde vem esses 6? Números mágicos da estatística, né? Nós temos que toda esta parte de desvio padrão, né? Que é o que representa a variabilidade do nosso conjunto de dados, o quanto eles estão próximos ou não entre eles, ele segue o nosso teste T. Sim, é um teste estatístico que avalia toda esta parte de precisão, que representa toda esta parte de precisão, desvio padrão, tá? E nós temos que, conforme aumenta o número de observações do nosso conjunto de testes, do nosso conjunto de dados, a gaussiana, que representa uma constância desse desvio padrão, ela vira exatamente ali próximo de 6 e 7, que é onde ele começa a ficar constante, esse nosso T, que é um indicativo, e falando de forma bem simples, tá bom? É um indicativo de constância, né? Por isso que a gente usa esse número, entre 6 e 7, para ser um representativo dos processos de variabilidade, tá? De desvio padrão ali dentro do nosso conjunto de precisão. E seguindo a mesma linha,
é exatamente pelo mesmo motivo deste gráfico, tá? Que a gente utiliza o número de observações de 20 para a construção da carta de controle, do período preliminar de uma carta de controle. É como se a gente fizer uma analogia aqui, o 6 e 7, ele representa uma condição pontual, que é o processo de validação, para demonstrar que aquele conjunto de dados tem uma quantidade e uma representação em termos de constância de desvio padrão. E lá no 20 é praticamente onde eu não tenho. A variação é lá nas últimas casas do nosso valor de T, tá? Se a gente pegar pela tabelinha de estatística do teste T de Student, a gente tem lá número de observações e tem lá a parte do grau de liberdade, né? Nível de confiança, né? Os 95%, cada uma aparece de um jeitinho. E aí a gente percebe que conforme aumenta, porque ele é crescente assim, tá? Então, conforme aumenta o número de observações, vai ficando mais constante esse valor de T, ou seja, ele varia muito pouco. Então, a gente vê essa mudança em 6 e 7, tá? E depois, lá em 20, ele é praticamente constante. Como a carta de controle ela não é um momento pontual, pelo contrário, né, ela é uma ferramenta para monitoramento contínuo ao longo do tempo, então a gente acaba fazendo um período preliminar, que é um conjunto de dados que vai representar a construção dos nossos limites. Limite central, limites inferiores e superiores de controle e atenção. Então, eu preciso de um conjunto de dados um pouco mais expressivo, que tenha uma representatividade de maior constância, para aí eu poder utilizar esse dado, né, de critérios para o acompanhamento ali na minha rotina, tá? Então, basicamente é isso. Mas, Tati, até a Ju tá aqui, né? Na microbiologia, o 6 é muito pouco. E é mesmo. Né, Ju? Bem que eu falei lá no comecinho que era para ensaio químico. Por quê? Os microbiológicos têm as suas particularidades nesse quesito de número de observações, de critérios de aceitação, até relacionado à seleção dos parâmetros, né? Não é tudo que se aplica para um ensaio microbiológico. E aí eu preciso tomar o cuidado, porque no ensaio microbiológico eu tenho uma precisão que varia muito mais. Por quê? Porque é micro-organismo, né? A Ju tá aqui, ela manja do negócio. E a variabilidade que se tem nesse tipo de ensaio é muito maior. Automaticamente eu preciso de um conjunto de dados mais representativos em função da característica da classe de ensaio, tá bom? Então só toma cuidado e já avisei, hein? Não vale para tudo e para todos. A ideia é a gente construir um racional que te possibilite validar qualquer método, né? Porque eu tenho um racional voltado para validação de ensaios químicos e depois posso construir o racional para validação de ensaios microbiológicos e poder estruturar um processo de validação para qualquer tipo de ensaio, tá? Então, nós temos aí o número mágico, né? Os números mágicos da repetição, das repetições, que são os mais aplicados, e os porquês. Claro que a gente poderia ficar falando aqui um monte sobre essa parte estatística, né? Porém, precisamos aqui entender esses porquês. E aí vai fazendo sentido. Então, lá no nosso protocolo de validação, a gente colocou, né, como sugestão aí a definição, colocamos o como a gente vai executar a parte experimental, que é a receita para ir para a bancada, tá? Neste como é onde tem o número de repetições, tem a amostra que você vai usar ou a solução de padrão, tem tudo ali explicadinho, tá? Na sequência, a gente tem como que eu vou tratar os dados. Então, como que eu penso? Fui para a bancada fazer 6 análises da amostra X.
Eu mesma, eu, Tati, nesse dia, neste laboratório, com esse equipamento, eu analisei 6 vezes a mesma amostra. Que dado bruto eu vou obter? Aí eu já preciso saber como que o dado ele é expresso lá no nosso procedimento de ensaio. Então, ele é expresso em qual unidade, com quantas casas decimais, para a gente já ter um dado bruto ali certinho, tá? Recebo esses dados, então eu tenho 6 dados de concentração em miligrama por litro, com 2 casas decimais. Então, eu obtenho esse conjunto de dados. E aí, eu faço o quê? Né? O que eu faço com esse conjunto de dados? Trato. E aí, dentro do universo de tratativa de dados, nós temos basicamente 2 pacotinhos, gente. O primeiro pacotinho são os cálculos básicos. O que são cálculos básicos de validação? É aquele que praticamente te dá toda a informação que você precisa de entrada, né? Nós estamos falando de média, de desvio padrão relativo. E vocês sabiam que desvio padrão relativo, que é o famoso DPR, ele é a mesma coisa que coeficiente de variação, que é o nosso CV? Exatamente, é a mesma coisa, tá? Só tem nomes diferentes para a mesma coisa. Então, média, desvio padrão relativo, coeficiente de variação, taxa de recuperação, são cálculos básicos. São fórmulas simples, padronizadas, que a gente aplica. Então, por exemplo, se eu tenho o conjunto de dados da nossa repetibilidade. Primeira coisa que a gente vai fazer é uma média. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, né? Olhar para o conjunto de dados e entender se você conhecia o quanto era para dar, né? Por quê? Porque é um processo de repetibilidade, a gente pode fazer com algo conhecido ou com algo desconhecido, desde que dê resultado para o nosso analito, né? Então, se eu estou trabalhando dentro de um processo de repetibilidade com uma amostra real que eu desconheço o valor, a análise prévia que a gente faz da alma ali dos resultados é ver se eles estão parecidos entre eles. Então, imagina, você tem 6 dados. Aí dá 2, 2.1, 1.8, de repente um dá 6. Aí você fala, poxa, o que aconteceu com esses 6 aqui? Será que é uma integração errada, né? Que o software fez? Será que eu pipetei 2 vezes? Né? O que será que aconteceu? Para ver se ele é um outlier com as justificativas, né? Então, primeira coisa, a gente bate o olho e sente ali o resultado, a alma dele, né? Em relação ao conjunto de dados que a gente executou, tá? Conjunto de testes que a gente executou, a gente avalia o conjunto de dados que a gente obteve. E aí, aplica os cálculos básicos. Então, calculo a média para entender a questão de resultado médio que expressa aquele conjunto de dados. Depois, a gente tem um desvio padrão. Desvio padrão, a gente não consegue interpretar ele diretamente. Por quê? Porque ele é variável, né? De acordo com a grandeza dos seus resultados do conjunto. Então, é muito comum a gente trabalhar em cima de interpretação de desvio padrão relativo, ou o nosso coeficiente de variação. Porque aí o resultado já sai pra gente em porcentagem. E ali eu posso ver 2%, 5%, 10%, né? E entender esse conjunto. Obtendo esse conjunto de dados, tratando ele estatisticamente com os cálculos básicos, eu vou precisar comparar ele. Então, para eu falar que um 5% é bom ou é ruim, eu preciso ter uma referência comparativa. A referência comparativa para a gente é o critério de aceitação. Por isso que é importante a gente já definir ele lá no protocolo. E como que a gente define isso? É o mesmo racional para a gente buscar o protocolo. Lembra o início do protocolo? A gente vai buscar se tem guias que são aplicáveis ou se eu tenho documento normativo
que eu preciso seguir e tenha referências relacionadas a critérios de aceitação. Se eu não tiver, aí eu preciso entrar nas discussões com relação à característica do meu método. E lembra que método é composto por 4 informações: analito, matriz, técnica e limite, né? Limite e faixa de trabalho. Então, essas 4 informações compõem uma metodologia de análise. Então, eu preciso entender o quão complexa é a marcha analítica desse método. Porque não adianta nada a gente colocar um critério de aceitação que não faz o menor sentido analítico com a sua metodologia, né? Claro que a gente queria, né, que o nosso resultado fosse perfeito e que as variações fossem menores do que 2% para tudo no laboratório. Ai, que sonho, né? Mas isso não existe, gente. Não tem como. Tem metodologias que têm desvio de 30%, 40%. Faz parte do jogo. Por isso que eu preciso entender a característica do meu método e buscar até que muitas referências de métodos similares a gente tem critérios de aceitação. Porque aí é comparando que a gente vai falar se tá bom ou se tá ruim, se tá aprovado ou se tá reprovado, tá? Então, dentro de uma validação, nós aplicamos e muito os cálculos básicos, tá? Média, desvio padrão, coeficiente de variação e também a taxa de recuperação, por exemplo. Isso a gente acaba fazendo de olho fechado os processos de validação, que já traz pra gente informações preciosíssimas do nosso conjunto de dados, tá? E nós temos também o segundo conjunto, que são os testes estatísticos específicos, tá? Por exemplo, a gente usa muito em validação teste T, quando a gente está falando de processos de precisão, teste IF, quando a gente está falando em comparação de variância, que é a parte de variabilidade. O teste T é toda a parte de comparação de média, tá? Desculpa aí, deixa eu só fazer um recapitular. A gente faz um teste F para ver toda a parte de comparativo de variâncias, tá? E a gente tem o teste T para um comparativo de médias. E aí, nesse sentido, eles são aplicáveis para análise de seletividade, para efeito matriz, para estudo comparativo. Quando eu quero comparar 2 conjuntos de dados, que é o caso do estudo comparativo, eu uso muito esses testes, tá? A gente tem teste de Cochrane, a gente tem a ANOVA, e aí, por aí vai, né? Quais testes estatísticos específicos se aplicam a cada uma dos parâmetros. Então, eu já defino isso. E quando eu defino, olha, nesse conjunto de dados eu vou aplicar este teste estatístico, já saibam que se o teste é específico, você vai ter uma referência de critério. Por quê? Porque esses testes estatísticos, eles têm vínculo com as tabelas, ou você pode usar também o recurso do p-valor, que também já tem a forma de interpretação definida. Se é maior que tanto, é isso. Se é menor que tanto, é aquilo, né? Se é maior do que tanto, reprova a hipótese nula. Então, cada teste estatístico específico já vem acompanhado do seu parzinho de interpretação, tá? Porque está relacionado com o grau de liberdade, está relacionado com o seu número de observações, com o nível de confiança adotado. E aí eu preciso saber a característica de cada um dos testes para poder aplicar certinho dentro de uma planilha de cálculo, por exemplo, tá? Ou saber interpretar ele corretamente, trabalhando com os softwares de estatística ou mesmo o Confilab, que é o software de validação, tá? E aí, ambos vão ser interpretados com relação ao critério de aceitação. E é dali que vai vir o aprovado, reprovado, confere, não confere, e vamos fechar uma validação ou não. E, gente, pode ser que num processo de validação
você reprove em algum parâmetro e o seu método precise de otimização. Faz parte, não é o que a gente quer ao final, mas isso já havia acontecido algumas vezes, tá? No entanto, só tomem esse cuidado para não ir muito cego para um processo de validação, muito vendado, tá? Para não desperdiçar o seu tempo, desperdiçar os recursos, mas saiba que a reprovação de um método ela pode acontecer, principalmente quando você começou um processo de desenvolvimento do zero, uma metodologia totalmente inovadora, totalmente nova, né? Não temos praticamente referência nenhuma disso, como já pegamos várias vezes aqui, né? E então só tomem esse cuidado, tá? Porém, se ao final nós tivermos ali as avaliações todas satisfatórias, ao final a gente vai reportar todos os dados obtidos frente ao protocolo e dar um parecer de que aquela metodologia está validada. Então, basicamente, dentro de um processo de validação, a gente tem algumas documentações técnicas que são extremamente relevantes para esse processo, tá? Então, a gente começa lá pelo procedimento de ensaio, a gente estrutura um protocolo de validação, determina qual é a ferramenta de cálculo, qual é a sua planilha de cálculo ou seu software de cálculo, tá? Depois a gente, junto, né, a isso a gente tem os dados brutos que são anexados juntos na apresentação da documentação final, que é um relatório. Então, eu falo que a gente constrói nesse racional: procedimento, protocolo, planilha, relatório. E num processo de auditoria, o fluxo é o inverso. Eu apresento o relatório, se tiver dúvidas ele vem para a planilha, se tiver mais dúvidas ele vem no protocolo e assim por diante, tá? Então, é só vamos de trás para frente ou de frente para trás na apresentação. Que às vezes, dependendo como você configurou a apresentação do seu relatório, ele já é suficiente, porque ele já tem todos os dados ali do início ao fim do seu conjunto de validação, tá? E aí, meu povo, chegando ao final, e se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí, tá bom? Se eu não falei alguma coisa, dentro de parte experimental e tratamento de dados, a próxima etapa, e eu deixei por último, não é à toa, dentro de toda a parte de garantia de validade de resultados, a gente sempre inicia um processo de validação de métodos ou verificação de métodos, para conhecer o desempenho dele, tá? Então, eu até costumo dizer que, além da obrigatoriedade de ter que validar um método, eu sempre vejo a importância de você ter um método validado, de você ter submetido ele a todos esses testes, executando de forma correta a parte experimental, tratando corretamente os dados e entendendo como que esse método realmente funciona. A gente vai entender agora a variabilidade intrínseca do seu resultado, ou seja, aplicando aquela metodologia da forma como ela foi validada em uma rotina de trabalho, qual é a variabilidade do resultado a ser encontrado. Porque não existe o 100%. Não existe, não tem como se analisar a amostra e ela dá 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ela sempre vai dar 2 alguma coisa, 1 alguma coisa, 2 alguma coisa um pouquinho mais para baixo, 2 alguma coisa um pouquinho mais para cima. Qual é esse pouquinho que acompanha o nosso resultado? Isso chama variabilidade. Quanto que o seu resultado varia, né? Essa variabilidade de resultado é o que vai expressar para a gente, junto com todas as fontes principais, e aí já ficou uma dica, né, para a próxima. Quando a gente fala de incerteza de medição, uma variável fundamental, que é a fonte de incerteza, uma das principais do seu método, é a avaliação da precisão dentro de um processo de validação.
Então, analisar várias vezes a mesma amostra já te dá um indicativo absurdo de qual é a incerteza de medição do seu método. É uma das principais fontes, tá? Então, a gente leva esta variabilidade que a gente encontrou no processo de validação para compor a nossa incerteza do método. E é ali que a gente vai entender a variabilidade, né? O mais ou menos que acompanha ali seu resultado. Lembrando e reforçando, como eu sempre digo, que incerteza não é erro, tá? Incerteza é variabilidade analítica. E essa variabilidade representa essa oscilação que o seu resultado tem da mesma amostra, em virtude de toda a cadeia de rastreabilidade que você tem envolvida ali no ensaio, né? Pessoas, equipamentos, dias, né? Toda essa parte. Lembrando que essas são as fontes principais, né? Essas que a gente testa na precisão intermediária, inclusive. E aí a gente vai entender algumas formas. Então, na próxima semana, estaremos aqui na quinta-feira para trazer essa parte da incerteza de medição, que é fechar com chave de ouro esse entendimento do método, no qual eu testei ele sobre várias condições que são aplicáveis a ele, e agora eu vou entender a variabilidade, que é o que vai acompanhar a minha rotina. E essa variabilidade a gente vai monitorando ali na nossa carta de controle. Então, notem que o ciclo de qualidade analítica, ele tem uma interdependência, uma correlação entre essas informações. Elas não são independentes, tá? Eu começo pelo processo de validação, estruturo aqui a incerteza para já ter essa compreensão, e aí eu vou para a rotina com a carta de controle. É assim o nosso racional de qualidade analítica de forma macro, tá? Bom, então, acho que por hoje é só, né? Tá bom. Ficou claro? Parte experimental, tratamento de dados e preparados para a próxima semana, tão esperada, que é a incerteza de medição? Tudo bem? Maravilha, então. Olha! Então tá joia. Gente, então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês, pela presença de vocês. Pode aguardar que a próxima vai ser muito bacana. Eu vou trazer aqui para vocês as diferenças relacionadas a como que a gente faz a incerteza de medição, né? Algo que o pessoal deixa muito assustador aí, dá pra gente simplificar sem perder a essência, sem perder o que realmente importa, tá bom? Então, eu vejo vocês na semana que vem. Obrigada e até lá. Tchau!